Tem nisso? Capítulo 20, versículo 11. Mostra lá. Jesus aparece. Olha lá. A Maria Madalena. Que coisa, né? Jesus aparece a quem? Você já ouviu a história de Maria Madalena? Já ouviu, né? Maria Madalena foi uma mulher que quando chegou até Jesus, ela tinha 7 demônios, diz a Bíblia. Se um já é suficiente para destruir uma vida, imagina 7. Eu fico imaginando o que Maria Madalena andou aprontando por aí, uma vez que na vida dela tinham 7 demônios. Estão ouvindo isso aí? Eu fico imaginando o que Maria Madalena, guiada, conduzida por 7 demônios no corpo dela, o que ela andou fazendo por aí? Vocês entendem isso ou não? O que você acha que uma pessoa endemoniada é capaz de fazer? Hã? Uma pessoa endemoniada é capaz de fazer qualquer coisa. A coisa mais absurda que possa existir, coisa que você não consegue entender, um endemoniado é capaz de fazer. E eu fico imaginando como é que era a vida de Maria Madalena antes de conhecer Jesus. Mas agora Maria Madalena, ela está liberta, salva, e é uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado. Diga glória a Deus. Olha o privilégio de uma pessoa que encontra Jesus. Por isso que nós não podemos julgar ninguém pela vida errada que leva. Porque se essa pessoa tem o privilégio de entregar a vida para Jesus, ela se torna uma bênção. Se torna uma bênção. Apesar dos 7 demônios que estavam na vida de Maria Madalena, agora ela é uma das que vê Jesus pela primeira vez ressuscitado. Aí diz lá assim, ó. Maria, mostra lá a Bíblia. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e o outro aos pés. Quem está entendendo? Quem está lendo? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? Quando a Bíblia fala entretanto, você entende isso aí? Maria, mostra lá, entretanto, olha lá. Quer dizer o que com isso? Olha lá, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. O que quer dizer isso? Porque aí, nessa palavra, Maria está dentro de um cemitério. Ela foi a primeira a chegar, de madrugada ainda escura, ela foi só. Mas quando ela viu que a porta do túmulo estava aberta, ela nem ousou entrar, voltou e chamou seus companheiros. Quem compreende? Quando seus companheiros chegaram, Pedro, João, chegaram, eles entraram no túmulo e perceberam que Jesus não estava lá mais.
Jesus tinha sido o quê? Jesus tinha sido o quê? Quem falou isso para você? A Bíblia. Só que na cabeça deles, Jesus não tinha sido ressuscitado. Jesus tinha sido roubado. Vocês entendem isso ou não? Quando eles entraram no túmulo e viram que o túmulo estava vazio, na cabeça deles, Jesus não tinha sido o quê? Não ouvi. Jesus não tinha sido ressuscitado. E olha que Jesus havia falado: olha, meus filhos, no terceiro dia eu serei ressuscitado. Jesus pregou sempre isso para eles. Mas tem aquela coisa da pessoa não prestar atenção no que se fala. É um perigo quando você não presta atenção no que se prega na igreja. A vida inteira de Jesus era falar: eu vou sofrer, eles vão me matar, mas no terceiro dia o meu Pai vai o quê? Me ressuscitar. E justamente no dia em que ele foi ressuscitado, ninguém lembrava. Pensaram em tudo que você possa imaginar. Pensaram até que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas não pensaram que Deus o ressuscitou. Mostra aí o versículo, acho que é o 3. Versículo 3 do capítulo 20. Mostra aí. Acho que é versículo 3. Mostra aí. Versículo 2, capítulo 20. Mostra lá. Olha lá. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outros discípulos a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Olha o que ela pensava. Ela foi de madrugada ver Jesus, chegou lá, Jesus não estava. Na cabeça dela, Jesus estava lá? Claro que Jesus estava lá. Só que aconteceu o quê? Aconteceu que depois que Jesus ressuscitou, não se podia ver Jesus mais com os seus olhos físicos. Estão compreendendo isso ou não? Ela saiu com um objetivo: de chegar lá e ver Jesus estirado numa pedra dentro do túmulo. Como ela não viu Jesus, ela pensou o que na cabeça dela? Roubar o corpo de Jesus. Mas Jesus não tinha sido roubado. Jesus já tinha sido o quê? Ressuscitado. Só que ela não podia ver Jesus mais como ela via antes. Para ela poder ver Jesus, ela precisava viver uma vida espiritual. Ela teria que se esvaziar dos conflitos, do medo, das dúvidas, porque a vida espiritual de uma pessoa não tem nada a ver com a vida física. Ela correu para ver Jesus, chegou lá, Jesus não foi visto por ela. Mas isso quer dizer que Jesus não estava ali? Jesus não estava ali, não? Eu vou provar a você que Jesus estava ali. Mas na condição como ela queria ver Jesus, seria impossível. Por exemplo, você não está vendo Jesus aqui. Está vendo? Mas Ele está aqui. Ele está aqui tão certo quanto o ar que você está respirando. Só que com os olhos físicos você não pode ver. Quem entende isso aí? Quem compreende isso aí? Aqui dentro tem mais anjos do que seres humanos. Sabia disso? Aqui dentro tem mais anjos de Deus acompanhado de Jesus
do que seres humanos acompanhados do pastor. Quem sabia disso? Mas tem um porém. Como é que você vê? Como é que você enxerga uma legião de anjos aqui dentro? Pela fé. E a fé, diz a Bíblia, que é o quê? É certeza. Quantos têm certeza que Jesus está aqui acompanhado de anjos? Quem sabe disso? É por isso que você vai sair daqui abençoado. Quando Maria chegou no túmulo, vamos ver Pedro, né? Olha lá, no versículo 3. Saiu, pois, Pedro. Olha lá. Pois entenda lá em Maria. Mostra lá. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Olha lá. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Ao ver os lençóis, ele imaginou o quê? Que Jesus já não estava mais lá. Ele só viu que os lençóis com os quais Jesus foi enrolado, né? Jesus foi enrolado no lençol. E quando ele chegou dentro do túmulo, aqueles lençóis estavam o quê? Vazios. Vazios. Olha lá, ao versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aí que bagunçou a cabeça deles, porque eles viram que um lenço que botaram na cabeça de Jesus, nem dentro do túmulo estava. Estava onde? Fora. Falei, agora que levaram Jesus. Por que eles não viram Jesus? Alguém sabe? Porque eles queriam ver Jesus com esses olhos. Você nunca vai ver Jesus com esses olhos, a menos que Ele permita que você veja. Porque Deus pode tudo. Mas você não pode exigir de Deus que Ele faça você ver Jesus com seus olhos físicos, porque isso não será possível. E eles estavam totalmente esquecidos do que Jesus havia ensinado. No terceiro dia, o meu Pai me ressuscitará. A pior coisa para uma pessoa é quando ela esquece dos ensinamentos de Deus. Eles estavam tão conturbados. Primeiro que Jesus morreu como acusado de trair a nação, acusado de ser rei dos judeus, acusado de charlatanismo, curandeirismo. Então os seus inimigos plantaram isso na cabeça do povo. Então, o só estar no cemitério querendo ver Jesus, eles já corriam um grande risco. Então começou a juntar a preocupação de alguém achá-los ali, que se alguém achasse eles ali, eles seriam também condenados. E a preocupação, aonde colocar o corpo de Jesus. E com esse tipo de preocupação, você não consegue colocar a fé para funcionar. Só tem um jeito para você pôr a fé para funcionar. É se despreocupar de tudo e de todos e confiar somente em Deus. Em toda a Bíblia, Deus ensina isso. Você não deve se preocupar com nada quando você tiver que colocar a fé em ação. Ainda que você não tenha nenhuma chance de sobreviver,
Mas se você não se preocupar com nada, você, ainda que morra, viverá, diz o Senhor. Pode glorificar Deus. Então, ao versículo 8. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Pois ainda não tinham o quê? Compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqueles discípulos, eles entenderam o seguinte: não tem jeito. Desistiram. Entretanto, olha lá, agora entra Maria. Quando eles foram embora, Maria devia ir com eles também. Vocês entendem? Quem compreende? Só que Maria não foi, continuou no lugar que estava, chorando. Mostra lá. Todos os discípulos foram embora para casa, acreditando o seguinte: perdemos Jesus e o seu corpo também. Mas entretanto, permanecia junto, olha lá, Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos. Diga glória a Deus. As coisas espirituais começaram a aparecer para ela. Por causa de quê? Porque ela estava se esvaziando de suas preocupações. Na verdade, aqueles anjos já estavam ali, mas com os olhos físicos não se podia ver. Quem está compreendendo? Da forma como ela queria ver, não seria o quê? Possível. Quando todo mundo foi, todo mundo foi para casa, significa que todos eles haviam desistido. Aquela busca de achar Jesus havia sido o quê? Cessada. Mas Maria continuava buscando. Buscando aonde? No coração. Buscando no coração. E como não tinha mais jeito, ela só fazia chorar. Maria só chorava. E de repente, depois de tanto chorar, ela não sabia, mas ela estava se esvaziando de tudo que não prestava, de dúvida, de preocupação. Quem está compreendendo? Ela não estava percebendo, mas quanto mais ela chorava, mais ela jogava para fora tudo que não prestava, e principalmente as dúvidas. E de repente, quando ela mete a cabeça dentro do túmulo e olha, dois anjos estavam sentados lá, mas ninguém conseguia ver. Dois anjos estavam lá. E aqueles anjos, eles viram tudo que se passavam, só que ninguém conseguia vê-los. E eu pergunto, Jesus estava ali também? Estava? Jesus estava ali? Claro que estava, vou provar para você que estava. Só que da forma como eles queriam ver Deus, não era possível. Porque eles viam Deus através de Jesus, enquanto Jesus estava com carne e osso. Estava igual um ser humano. Igual o homem. Quem falou? Igual o homem. Então era possível que alguém visse Jesus. Mas agora Jesus não é mais um ser humano como nós. Quem entende agora? Quem compreende? Agora ele é Deus, invisível. Para ver é preciso ter fé. E mesmo assim, você não consegue ver
a forma corpórea, mas você vê quando ele passa, ele faz os milagres e as maravilhas para não deixar dúvida que ele está presente. Quem compreende? Você não consegue ver a forma corpórea de Cristo mais, mas ele não deixa nenhuma dúvida quando ele está presente, porque as obras do diabo são desfeitas. O paralítico anda, o doente é curado, o cego enxerga, o miserável prospera, o perdido é achado quando se crê nele. Quem compreende isso? Quem está compreendendo isso? Agora observa aí o versículo 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Quer dizer que essa pergunta quer dizer o seguinte: não era para você estar chorando, porque vocês foram instruídas quanto ao que está acontecendo aqui hoje. Os anjos estão perguntando: amiga, você está chorando por quê? Em outras palavras, se há alguém que não precisava estar chorando, é você, porque você ouviu Jesus falar isso desde o tempo que você conhecera, que ele ressuscitaria no terceiro dia, e hoje é o terceiro dia, e ele não entendia porque Maria chorava. Por que você chora? Tem gente que está chorando quando já era para ela estar rindo há muito tempo. Jesus mandou eu falar para vocês isso hoje, que já era para você estar sorrindo há muito tempo, porque a sua vitória já está garantida. Apesar da tempestade, apesar da pressão que o diabo faz, dos problemas que você está enfrentando, isso não é nada para o Deus que você serve. Já era para você estar sorrindo, já era para você estar glorificando a Deus. Vocês entendem isso? Você compreende isso? Isso quer dizer que apesar dos demônios estarem fazendo pressão, apesar das portas estarem fechadas, se você acredita que Deus está contigo, você pode já comemorar a vitória, porque ela é tão certa quanto o ar que você respira. Você não pode ter medo. Aí o anjo chega para Maria e fala: ô mulher, por que é que você está chorando? Embora ele já soubesse. Ela estava chorando pela perda de Jesus. E quando na verdade ela nem sabia que havia recebido um Jesus mais poderoso do que o que ela tinha conhecido. Ela não sabia. Ela chorava pela perda de Jesus, não era? Mas não sabia que Deus já tinha devolvido para ela um Jesus mais poderoso do que aquele que andava pelas praias. Agora ele é imortal, diga amém. Agora ele recebe todo o poder dos céus e da terra. Então esse Jesus que ela foi buscar não tem nada a ver com aquele que morreu na cruz. Agora é um Jesus poderoso. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Jesus está perguntando para você hoje: por que você está chorando? Aí você fala: Senhor, mas é porque meu marido é alcoólatra. Ele vai falar para você: era alcoólatra, porque eu estou tocando nele, em breve vai estar convertido. Por que você chora? Aí você responde: eu estou chorando porque meu filho é bandido, é ladrão. Era bandido, era ladrão, porque Jesus já está iniciando uma obra na vida dele. Então você não tem motivo para chorar mais. Pode glorificar a Deus por isso. Ela lhes respondeu:
porque levaram o meu Senhor. Olha, coisa bonita, né? Carinho que ela tinha. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Ela falando, chorando. Por que você está chorando? Eu estou chorando porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Estão lendo isso aí? Eu estou chorando porque eu não sei aonde que eles puseram o meu Senhor. O que ela está querendo dizer com isso? Que Jesus tinha sido o quê? Levado, roubado. Claro que tinha sido levado, mas por Deus. Mas na cabeça dela, ela não pensava assim. Ela achava que houve ali uma violação, dá o nome? Houve uma violação no túmulo, arrancaram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. E ela, preocupada, ele falou para os anjos: eu estou chorando porque levaram Jesus, eu não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás. Isso é uma redundância, né? Redundância. Voltar é para trás, mas a Bíblia sempre registra isso. E viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Quem compreende? Quando ela volta de falar com os anjos, quando ela olha para trás, quem está atrás dela? Mas ela não estava em condição de reconhecer Jesus. Esse é um perigo. Sabe qual é a minha preocupação com você? É de você estar diante de Deus e não reconhecer que é Deus que está ali. É de você ouvir a voz de Deus e não perceber que é Deus que está falando. A preocupação de Deus com você, comigo, com qualquer pessoa, é que Ele esteja falando com você e você não está entendendo que é Ele quem fala. Você entende que é qualquer pessoa quem fala. Entende que é o bispo Aécio, entende que é o apóstolo Aldeliro, entende que é o bispo Osivaldo, que é o bispo Amauri, entende que é a bispa Francileia, mas não passa pela sua cabeça que é Deus que está falando. Isso é um perigo. Você tem que saber distinguir a voz de Deus. Olha o absurdo que aconteceu. Tudo que ela queria era ver Jesus, não era? Ela não era. Ela chorava por causa de quê? Porque Jesus tinha sumido. Agora Jesus está na frente dela e ela está impossibilitada de reconhecer Jesus. Peraí, mas não era de Jesus que ela estava atrás? Ela foi fazer o que lá no cemitério? Só que ela queria ver Jesus de um jeito. Do jeito que ela queria ver Jesus, já era passado. Jesus agora está diferente. Às vezes você vem à igreja, ouve a voz de Deus, mas não sabe o que Deus está falando. Recebe uma exortação de Deus, mas não sabe que é Deus que te exortou. Você joga tudo para o lado do homem. O homem que fez isso, o homem que fez aquilo. Na verdade não foi o homem coisa nenhuma. Foi Deus que usou o homem para te abençoar. Quem está compreendendo? E Maria estava completamente cega espiritual. Tudo que ela queria estava na sua frente. Mas ela não entendia. Uma pessoa que não entende as coisas espirituais é porque ela não é espiritual. Ela não entende as coisas espirituais. Ela quer ver Jesus da maneira dela. Você não pode ver Jesus da sua maneira. Você tem que ver Jesus da maneira de Deus. Quer ver só? Eu já vi pessoas
Já vi. Pessoas chegarem na igreja para ouvir a voz. Quando você vem à igreja, você quer ouvir a voz de quem? De Deus. Você quer ver Deus operar, não quer? Mas eu já vi pessoas vem à igreja. Um lance desse, por exemplo, o apóstolo mandou falar para você que ele não pôde vir por causa da garganta e pediu a sua compreensão. Mas mesmo assim tem gente que pega a bolsa e vai embora porque acha que Jesus não está aqui, quando na verdade Jesus está. Se não tivesse, o apóstolo mandaria fechar a igreja. Fala para o povo que eu só volto tal dia. Mas não, abra a igreja e faça a reunião, porque eu creio que Jesus está lá. Quem está compreendendo isso? Abra a igreja, recebe o povo e diga para o povo: eu não pude vir porque eu não consigo fazer a reunião hoje, mas fala que eu vou voltar, eu estou me tratando. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Mas às vezes a pessoa fala: sabe, eu vou embora porque não é o apóstolo. É porque ela não está vendo Jesus. Falei alguma besteira aqui? E aí, olha lá, versículo 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Quantos reconhecem que é Jesus que está falando com você hoje? A palavra de Deus. Aonde é que eu teria condição de estar na frente de uma multidão dessa para falar? Eu jamais teria condição de convencer uma pessoa. Mas as obras são de Deus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma pergunta que os anjos fizeram a ela dentro do túmulo: por que você está chorando? E ela respondeu: estou chorando porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Agora o Senhor que ela procura chega para ela e fala: mulher, por que choras? Olha o que ela respondeu. Cadê? Mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus perguntou a ela. Mas quem é que está perguntando a ela? Primeiro foram os anjos, e agora o próprio Jesus, e ela ainda não? Meu Deus do céu, tem gente assim mesmo. O perigo é esse, é de Jesus estar do seu lado e você não perceber que ele está aí. O perigo está justamente assim. Jesus está perguntando para você: por que você está chorando? Eu não vou falar hoje não. Eu não vou falar hoje não. Eu vou falar no dia que o apóstolo estiver aqui, eu falo para ele. É verdade. Eu já vi o testemunho sair da fila. Por que você não vai dar testemunho não? Não, eu só vou dar testemunho com o apóstolo. Mas o testemunho não é para salvar almas. Claro que ela não entende, ela tem que ser o quê? Instruída, tem que ser ensinada. E o apóstolo ensina e fala e diz: olha, eu não sou Deus, busca Deus. O apóstolo é um comedor de angu, mas tem gente que não tem jeito. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi o apóstolo falar: busca Deus. Eu sou um comedor de angu. Eu não sou o Deus que você está buscando, não. Eu sou apenas o servo dele. Quem entende isso? E Maria, na frente de Jesus, Jesus perguntando: a quem é que você busca? Mostra lá. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro,
respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Ela pensou que Jesus era quem? Jardineiro do cemitério. Mulher, por que você chora? Quando ela olhou, ela viu um homem diferente do Jesus que ela tinha conhecido. Já estava totalmente transformado. Não era mais mortal. Agora ninguém pode matar Jesus. Diga glória a Deus. O diabo não pode fazer nada, não pode arrancar sangue dele mais, não pode fechar a porta para ele mais. Ele está totalmente transformado no poder de Deus. E ela não o reconhece. E pensava que ele era quem? O jardineiro. E é proposital. Porque ela devia ter visto nele manchas de barro. Um jeito assim de quem acabou de limpar uma cova, de capinar uma sepultura. Isso tudo é o quê? Proposital. Para ela poder comparar Jesus ao jardineiro, ele devia ter o aspecto de um jardineiro. Vocês entendem sim ou não? E Deus faz isso. Escolhe pessoas, as coisas mais simples do mundo, para poder confundir as grandes, as poderosas do mundo. Esse é o poder de Deus. Ele sempre faz isso. Pega as pessoas que não foram nada na vida e coloca o poder dele na vida delas, transforma em servos, em servas, para poder impressionar o mundo e mostrar que ninguém pode deter a mão de Deus. Ninguém pode deter a mão de Deus. É a forma de Deus trabalhar. A forma de Deus trabalhar confunde o intelectual, aquele que tem vários diplomas na parede e que se acha o sabe tudo. Não, para poder ver as coisas de Deus, tem que buscar aqui dentro da alma, do coração. E Maria precisava buscar dentro dela. Ela na frente de Jesus, e ela supunha que Jesus era quem? O jardineiro. E Deus, para confundir mais, fez Jesus parecer um jardineiro. As características dele era de quem acabou de capinar uma cova. A aparência dele era de quem acabou de enterrar um morto. Acabou de mexer com barro. E ela falou: Senhor, se o Senhor tirou ele daqui, me diz onde é que o Senhor colocou para me levar. Então Jesus devia estar com a aparência de quem estava trabalhando. Trabalhando ele estava mesmo. Acabou de vir do inferno para tomar a chave da mão do diabo. Isso ele fez mesmo. Isso ele fez. Ele acabou de vir lá do inferno. Foi lá e tomou a chave da vida e da morte. Está agora na mão de Deus. O diabo não tem poder para fazer mais nada. Trabalhando ele estava, mas não como jardineiro. Senhor, olha lá, se tu tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Olha a exclamação. Tem uma exclamação aí? Primeiro ele falou mulher. Ela não entendeu nada. Mulher, o que você está chorando? Você busca quem? Ela não entendeu nada. E ela falou: o Senhor é o jardineiro. Por favor, me diz aonde o Senhor colocou o corpo do meu Senhor, que eu vou lá buscar e vou levar. Aí ele olhou assim e disse: Maria. Quando ele falou, tem uma exclamação aí, não tem? Eu acho que quando ele falou Maria, diz que estremeceu aquele lugar, sabia? Quando ele disse, olha lá, Maria, ela fez o quê? Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabani, Rabani.
quer dizer mestre. Quando ele chamou pelo nome, diga glória a Deus, Jesus se revelou para ela, disse: Maria! Puxa vida! Jesus disse para ela: Maria. Quando falou Maria, o coraçãozinho dela saltou de alegria e ela percebeu que se tratava do seu Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus, que estava ressuscitado. Diga glória a Deus. É forte, não é? Sabe qual é a nossa preocupação? É que Deus está falando com você e você não está ouvindo. Outra parte está lá no 21. Jesus na praia, os discípulos voltando da pescaria. Não pescaram nada aquela noite. Nada, absolutamente. Jesus saiu daí de Maria e foi visitar 7 discípulos que estavam pescando. E aquela noite eles não tinham pescado nada. Esse de trabalhar e não ter nada nos dias de hoje é o que mais existe. Pessoas que estão dando um duro, trabalhando igual máquina, igual animal de carga, e quando olha para trás, não fizeram nada ainda. O tempo está passando, cabelos brancos aparecendo, e ela fala: meu Deus, cadê os 50 anos de vida que eu não consegui nada ainda? Os discípulos estavam pescando e naquela noite não pegaram nada. E eles saíram já de madrugada. E quem aparece lá na praia de madrugada? Jesus. Mostra aí onde fala que não pegaram nada. Mostra lá onde ele fala: não pegaram nada. Versículo 3. Olha lá. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Naquela noite eles não apanharam nada. E quando eles saíam do mar, lavavam as redes de madrugada ainda escuro, quem aparece na praia? Jesus. Mostra lá. E Jesus olha para eles. Jesus estava com um objetivo. Jesus não foi passear, fazer caminhada na praia de madrugada. Está barbeirando demais aí, tá, gente? É o versículo 4. É o versículo 4. Versículo 4. Você tem que acompanhar a palavra. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Ó, pastor, não é difícil. Os discípulos não reconheceram que era ele. Ó, mais uma vez. Mais uma vez. Eu não sei por que é que Jesus mandou falar isso hoje para vocês. De madrugada, 3h35, eu não dormi mais. Eu fiquei esperando a hora passar para não poder vir embora. Agora eu entendo por que o apóstolo chega aqui de madrugada. E agora que eu entendo. 3h35, eu olhei no relógio. Eu estava já acordado. E eu querendo que dessa hora logo para mim vir embora. E minha esposa perguntou: você está preocupado? Eu falei: não. Não estou preocupado não. Estou esperando a hora passar para ir embora para a igreja. Aí veio na minha cabeça: é assim mesmo que acontece com o apóstolo. No dia dele fazer a reunião, ele não consegue dormir. Se deixar, ele vem dormir na igreja. Mesma coisa. Aí Jesus chegou à praia. Eles viram Jesus. Está falando que viram Jesus? Mas eles não. E Jesus dá uma pista ainda. Jesus ainda dá uma dica para ver se eles o quê? Reconhecem. Jesus fala para ele: bota lá. Cadê? Deixa eu ler aqui. Perguntou-lhe Jesus. Como é que Jesus perguntou? Filhos, tende aí alguma coisa
comer? O que Jesus está fazendo aí? Jesus está fazendo o quê? Dando uma pista para eles. Jesus devia estar falando, poxa vida, eu tenho que falar para ele que sou Jesus, né? Senão eles não me reconhecem. Eu tenho que dizer para eles que sou Jesus. Espera aí, eu vou perguntar a eles se eles têm alguma coisa para comer. Ô, meus filhos, tem alguma coisa para comer aí? E eles responderam o quê? Não temos. Tem nada. Aí Jesus dá outra pista para eles. Você sabia que Jesus está dando pista aqui agora? Para você saber que Ele está aqui? Jesus está te dando uma dica que Ele está aqui para te abençoar. Quem recebe isso? Você só não sai abençoado daqui se você for muito incrédulo. Mas Jesus abre hoje o seu entendimento e você volta para casa abençoado. Eles responderam o quê? O que que eles responderam para Jesus? Nós não temos. Mostra o versículo lá. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Isso é mais uma o quê? Mais uma pista, uma dica, falando assim: seus cabeças duras. Se fosse no dia de hoje, se fosse o apóstolo, ia dizer: seus orelhinhas, orelhudos. Sou eu. Mas ele não tinha o quê? Olhos espirituais. Eles queriam ver Jesus da forma como eles tinham conhecido Jesus. Jesus agora já tinha o que? Sofrido, morrido e já está ressuscitado. Está diferente. É assim que acontece quando Deus toca na nossa vida. Ficamos diferentes. Diga glória a Deus. Ficamos diferentes. Deus vai fazer isso. A pessoa que vivia uma vida totalmente destroçada, Deus vai transformar tanto que ela vai passar perto de conhecidos de infância e não vão reconhecer. De tamanha é a transformação que vai haver. Você vai estar num patamar tão abençoado que você vai ter que fazer de tudo para alguém saber que você é aquele que um dia esteve derrotado, mas ele que agora está glorificado. Aquele que estava doente, mas agora está curado. Aquele que vivia nas drogas, mas agora é homem de Deus. E eles queriam ver Jesus da maneira deles. Aquele Jesus. E Jesus disse: então lançai a rede na parte direita do barco e vocês vão achar. Que era para eles poder o quê? Cair na real. Mas vai fazer uma pessoa carnal cair na real. É difícil. É difícil fazer uma pessoa que está na carne cair na real. Ela pensa em tudo, menos no certo. Pensa em tudo, menos no certo. É igual mulher ciumenta, né? Há um ditado que mulher ciumenta ela não explica, ela discute. Consegue explicar. Tá tudo certo, mas para ela não tá. Tem mulher ciumenta aqui? Tem não? Tem? A minha não é. Graças a Deus. Jesus dando todas as dicas, mas eles não entendiam. Não entendiam. Então ele falou: lança a rede na banda direita e achareis. Já dava para entender, não dava? Mas eles estavam pensando em outras coisas. Quando você está com o seu pensamento em outras coisas, Deus passa por você e você não percebe que foi Deus que passou. A mão de Deus toca em você, você pensa que é a mão de qualquer outro, menos a de Deus. O milagre está acontecendo, mas você não acredita que é milagre. Mas hoje Deus está esclarecendo para você. Aliás, essa obra, na verdade, é um esclarecimento.
o apóstolo tem nos esclarecido coisas que só Deus para nos esclarecer. Quem percebe isso? E eles falaram. Aonde fala que eles lançaram? Lançai a rede à direita do mar e achareis. Assim fizeram. E já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. A quantidade de peixe. Jesus passou por eles, eles não reconheceram. Jesus falou com eles, eles não reconheceram. Jesus mandou jogar a rede. Era para ele falar o quê? Para. Joga não. Esse aí não é um homem qualquer, é Jesus. Mas mesmo assim eles não perceberam. Jogaram a rede. Puxaram a rede cheia de peixes. Era para eles desmaiarem ali. Que a presença de Deus já estava forte naquele lugar. Mas eles eram carnais, não estavam percebendo. Aí, um discípulo que estava em espírito, que era espiritual, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: olha lá, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se achava despido, e lançou-se no mar. Um discípulo, quando viram que a rede estava enganchada, como é que a rede não vinha? Porque estava cheia. É o que vai acontecer com você. A sua rede vai encher. A sua rede vai encher. E digo mais, você sozinho não vai aguentar carregar essa rede tão cheia que ela vai vir. Você tem que chamar a família para te ajudar. Toda a sua família vai fazer parte, vai ser abençoado por causa da rede que você vai lançar, que vai vir cheia. Aí um discípulo falou assim: é o Senhor. Aí Pedro se jogou no mar. Olha lá. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, quase 400 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Uai, mas Jesus não chegou perguntando se tinha alguma coisa para comer? E eles falaram o quê? Tinha ou não tinha? E como é que quando ele sai da praia, da água, tinha já pão e peixe assados? Providência divina. Deus fazia a existência coisas que não existem. Providência divina. Quando eles saíram da água, já estavam lá peixe assado e pão assado em cima de brasa. Quem foi que fez isso? O próprio Deus. Ué, mas por que ele pediu peixe? Porque o milagre da sua vida, você precisa participar dele também. Quando Jesus pede alguma coisa, não quer dizer que ele está necessitado daquilo que pediu. Ele está te dando oportunidade para participar do milagre que você quer que aconteça na sua vida. Jesus não precisa da minha oferta. Jesus me pede alguma coisa, e eu sim vou ter que me esforçar para dar para ele o melhor. Mas não quer dizer que ele precisa do que ele pediu para mim, porque ele é dono de tudo. Você está pensando que quando Jesus pede para você uma oferta, ele precisa da oferta? Claro que não. Ele está pedindo para você participar do milagre que vai acontecer na sua vida. Você está entendendo isso ou não? Filhos, tem peixe aí para comer? Não, Senhor. Quando ele sai da água, o peixe já estava assado. Significa que Jesus não precisava do peixe deles, mas queria que eles o quê? Dessem, para que eles fizessem parte do milagre que estava para acontecer. Essa é a palavra de Deus. Olha lá.
Jesus é forte demais, né? Olha lá, versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Amém? Olha Jesus mandando eles participarem do milagre. Tinha peixe assado? Tinha peixe assado? Claro que tinha peixe assado. O que Jesus fala? Traga peixe para cá, que é para eles poder o quê? Participar. Participar. Mostra lá a palavra. Olha lá. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, quer dizer, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus, falou o que para eles? Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque já sabiam que era o Senhor Jesus. Demorou, mas eles entenderam. Diga glória a Deus. Você vai saber. Quando Jesus começar a entrar na sua vida, você vai ver. Vai ser bênção para todos os lugares. Você vai ver. Eu só queria que você agora ficasse de pé e estendesse as mãos assim, ó, e falasse: Senhor, eu quero te ver. É claro que você não vai ver Jesus da forma como você quer que ele seja visto, mas você vai ver ele passando na sua vida com milagres, com bênçãos, com prodígios. Levanta suas mãos e fala: Senhor, eu quero te ver hoje na minha vida. Eu quero que a igreja toda levanta a oração e aproveita e ora pelo nosso apóstolo também. Uma música bonita, viu? Pode orar, igreja. Pode cantar, orar. Quando eu acho que entendi o seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende, ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Ser meu fim, tu tens o recomeço. Se esse vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez, me fazes compreender
que surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Levanta as mãos, Outra vez. fala para Deus. Fala para Deus, igual a essa letra. O Senhor compreende. O Senhor vai me surpreender com as maravilhas. Fala para Deus: Senhor, compreenda minhas fraquezas, meus defeitos, minha incredulidade, e me surpreenda com as suas maravilhas, com o poder do Senhor na minha vida. Fala para Ele: Senhor, o que o Senhor falou comigo hoje, eu quero ver cumprir na minha vida. Fala isso para Ele. Toca na vida dos teus filhos, meu Pai, faça grandes coisas. Faça as maravilhas do Senhor acontecer na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa moça. Faça as maravilhas do Senhor acontecer na vida dessa mãe, dos teus filhos que derramam o coração para te adorar, para te buscar. Nós te pedimos isso, Pai, e nós já podemos te agradecer antecipadamente, porque a fé nos dá certeza de que tudo que o Senhor nos prometeu hoje já está acontecendo na nossa vida. Em nome de Jesus, digam amém. Diga glória a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus.